Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar. Veja os destaques do programa de hoje. Colheita da uva em região do Planalto Central anima produtores e visitantes. O aumento na produção de carne bovina em Santa Catarina é tema de comentário no quadro Temática. Na Dica EPAGRE da semana, como manejar a irrigação para manter a umidade e evitar desperdício de água. E a Cooperativa Central Aurora Alimentos avalia o desempenho em 2020 em plena pandemia. Há um nervosismo em torno dessa questão do custo dos grãos. E carnes se faz a partir do grão. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Frequentemente, nós temos apresentado aqui reportagens sobre o cultivo de uva na região do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, PADEF. Vamos relembrar hoje como foi a segunda vindima da Vila Triaca e a primeira da Ercoara. A equipe do Tribuna Rural foi acompanhar de perto a emoção dos produtores a oferecer a colheita aos visitantes. Os dois sócios da Vinícola Brasília deram início à colheita das uvas para a produção de vinhos finos, safra 2020. Essa é a nossa primeira colheita em 2020, né? É um projeto que se iniciou há 4 anos atrás, com a pesquisa do cultivo de dupla poda, que permitiu a produção de vinhos finos na região central do Brasil. E hoje estamos realizando esse sonho, que é o momento da colheita, né? É um momento tão esperado por todo o agricultor. Junto com isso, recebemos aqui também o grupo de viticultores da nossa região, que hoje se comprometeu a transformar essa região numa rota do vinho do Planalto Central. Esse grupo hoje ele consiste numa empresa que é a Vinícola Brasília, que em breve será inaugurada aqui na região do PADEF, e estamos também com grande expectativa da abertura desse novo negócio. Ronaldo Triaca já teve a primeira vindima em sua propriedade no ano passado, mas o produtor afirma que a emoção é a mesma. A emoção é a mesma quanto da primeira safra, né? E talvez ainda mais porque agora realmente nós estamos fazendo uma colheita de fato com quantidade, né? Digamos assim. Então estamos muito felizes, é um momento histórico para nós, para a Vila Triaca Ecopousadas e Vinhos, também para o Distrito Federal, né? Por estar produzindo vinhos finos já, né? E também para a nossa região aqui, para a Vinícola Brasília, que aí nós somos 10 sócios, são 10 propriedades, né? Ano que vem provavelmente terá muito mais propriedades colhendo, e a Vinícola Brasília já saindo do papel, né? Provavelmente ano que vem a gente estará inaugurando essa vinícola. A expectativa dos produtores é que a colheita de uvas traga um rendimento de mais de 7.000 garrafas de vinhos finos. Nessa colheita, a nossa expectativa é de produzir 3 rótulos por propriedade, né? Um rótulo rosé de Syrah, um rótulo varietal Syrah e um vinho com volume menor, um vinho de guarda, um vinho reserva. Esse vinho vai estagiar em barricas, né? E a gente espera que daqui 1 ano, 2 anos ele esteja disponível para consumo no mercado. O clima aqui do Planalto Central é favorável para a produção das uvas viníferas, contribuindo assim para que sejam produzidos os bons vinhos finos brasilienses. Quando a gente fala que o Brasil faz vinho de gelo, no exterior ninguém acredita, porque a visão que eles têm do Brasil é um Brasil de sol, Brasil tropical. E quando a gente fala que tem vinho aqui no Cerrado, também é difícil de acreditar. Porque, vinho não tem que ser onde faz frio, onde tem zona fria. Sim, aqui faz frio à noite. Então nós temos esse clima com essa diferença de temperatura, de dia muito quente, de noite muito frio. E isso é excelente para a uva. Para a parreira, na verdade, né? Então, e o solo, esse solo semiárido, que a gente fala, o cerrado do Brasil, é também um solo
favorável, próprio para a produção da parreira. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E o comentário de hoje, a cargo do presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, dá destaque para a preocupação catarinense com mais produção de carne bovina. Vamos acompanhar. Santa Catarina é um estado reconhecidamente produtor de proteína animal, principalmente dos pequenos animais. Nós somos campeões na produção de carne suína, de carne de aves. Nós somos produtores reconhecidos na atividade pecuária de leite, mas nós nos ressentimos na produção de carne bovina. Por isso mesmo, a Federação da Agricultura, com o Senar, tomou a iniciativa de criar um programa seguindo as orientações da nossa Confederação Nacional da Agricultura e do Senar Nacional. Trouxemos para Santa Catarina assistência técnica e gerencial. E estamos aplicando já há 4 anos na atividade pecuária de corte. Esse foi um compromisso que nós assumimos há mais de 5 anos, numa grande concentração de produtores, de pecuaristas, na meca do gado de corte, que é a nossa cidade de Lages. Estamos tentando cumprir aquele compromisso de estimular a produção de gado de corte, visando não só o nosso mercado interno, mas para tirarmos proveito da qualidade do nosso plantel e também do status sanitário privilegiado que Santa Catarina tem já há muitos anos. Nós estamos há 25 anos sem febre aftosa, estamos há 14 anos com reconhecimento internacional de livre de febre aftosa pela Comunidade Internacional de Saúde. E o nosso objetivo, nós que já somos dependentes de carne vinda de outros estados, a nossa produção não atinge 50% do nosso consumo, mas isso não nos preocupa. Nós queremos continuar consumindo carne dos nossos estados vizinhos ou dos estados mais longínquos, como ocorre hoje, mas nós queremos usufruir, repito, dessas condições privilegiadas que temos e queremos produzir um gado de qualidade para que a nossa carne, nós possamos vender ela no mercado internacional. Temos estimulado as nossas agroindústrias, os nossos frigoríficos, e o nosso objetivo principal é nós iniciarmos com a carne produzida em Santa Catarina, para atingir aqueles mercados exigentes que nós atingimos com a carne suína e que remuneram melhor a produção a nível internacional. Esperamos atingir esse nosso propósito nos próximos 3 anos, termos já indústria catarinense exportando carne bovina para os mercados já referidos como o Japão, como a Coreia, como a Europa e como os Estados Unidos. Esse é o nosso propósito e certamente vamos chegar lá. Veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Na Dica Epagre da semana, como manejar a irrigação para manter a umidade e evitar desperdício de água. E a Cooperativa Central Aurora Alimentos avalia o desempenho em 2020 em plena pandemia. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro.
Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro.
do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Para colher boas produções no campo, é claro, não pode faltar água. E o produtor precisa fazer o manejo correto da irrigação, basicamente por 2 motivos: manter a umidade do solo na dose certa e evitar o desperdício de água. Na Dica Epagre de hoje, pesquisadores da Estação Experimental de Caçador enviaram um vídeo explicando como fazer o manejo da irrigação. Meu nome é Anderson Fernando Vanzer, sou pesquisador da Epagre, Estação Experimental de Caçador, e a dica de hoje da Epagre é como usar sensores irrigados no manejo da irrigação de plantas. O sensor irrigás é um equipamento aí que pode substituir a tensiometria convencional, e o seu princípio ele possui uma cápsula porosa, muito semelhantes aos tensiômetros convencionais, porém ele trabalha, ao invés de pressões negativas, ele trabalha com pressões positivas para o seu funcionamento. Essa cápsula porosa ela é ligada numa tubulação por onde vem aí uma fonte de ar comprimido. Como é o seu funcionamento? Quando essa cápsula ela está seca, indicando que o solo está seco, o ar que vem aqui comprimido, ele passa livremente pelos poros. À medida que a gente faz uma irrigação no solo ou ocorre uma chuva, o solo vai se umedecendo, e como essa cápsula está intimamente aí ligada ao solo, ela também vai se umedecendo. E essa umidade aqui ela vai obstruindo os poros e criando aí uma resistência à passagem desse ar comprimido. Essa resistência ela é medida por um equipamento eletrônico e converte essa resistência então a uma tensão de umidade do solo. Sempre que essa tensão de umidade do solo chegar a um limite adequado para uma determinada cultura, esse equipamento eletrônico, ele aciona o sistema de irrigação, fazendo então a reposição da água perdida pelo solo. Então agora nós vamos mostrar como instalar adequadamente esse sensor irrigás na nossa lavoura. Então previamente aqui a gente faz um buraco na nossa... Esse buraco tem que ser feito logo abaixo da linha gotejadora. A cápsula então tem que ficar embaixo da linha gotejadora. Há uma profundidade aqui, no caso, por tomate seria 20 centímetros. Isso a gente tem que ver a profundidade do sistema radicular da cultura, colocando aí mais ou menos na metade aí da profundidade efetiva do sistema radicular desta cultura. Após feito o buraco, a gente utiliza aqui uma massa feita com o próprio solo, adicionando um pouco aí de água até ficar essa consistência aqui pastosa. Tá? A gente coloca um pouquinho no fundo desse buraco, o suficiente aí para cobrir parte dele. Após isso, a gente cuidadosamente aqui instala o sensor. Então essa massa aqui vai fazer com que o contato entre a cápsula e o solo seja maior. Colocamos também um pouco dessa massa sobre o sensor. Damos aí uma pressionada aí de leve para ficar bem em contato essa massa com a cápsula. E no fim aí nós cobrimos então esse buraco com o solo. Voltamos aí a nossa fita gotejadora, deixando aí ela na posição bem em cima da cápsula. E está feita a instalação.
Esse cano aqui, posteriormente, ele vai ser ligado aí num sistema de tubulação aí de ar comprimido que vem lá da fonte de ar comprimido aí para acionar o sistema. Não bastassem a seca, as queimadas e a pandemia, o isolamento social gerou um tombo gigantesco em parte da economia brasileira. E lá atrás, para evitar o caos, o governo federal decidiu manter em atividade uma área essencial, a do agronegócio, responsável pela produção de alimentos. E essa segurança fez o país reagir, as exportações aumentarem, impactando menos no cenário geral. A direção da Aurora Alimentos recebeu a equipe do programa Cooperativismo e Notícia para avaliar o ano de 2020. Acompanhe. O Sistema Integrado de Produção da Cooper Central, Aurora Alimentos, é um conjunto de diretrizes que coloca eficiência em cada movimento desse modelo. Começa com as normas estabelecidas, a aplicação delas no dia a dia da granja, a atenção com os índices em toda a cadeia e por aí vai. São 50 anos firmando parcerias sólidas. Ou você acha que os mais de 70 mil produtores associados se envolveriam nesse programa se não houvesse vantagens? Claro que há, porque no cooperativismo todos ganham. E esse é o norte que nos empurra para o horizonte. Com a morte do presidente Mário Lansnaster em outubro deste ano, o Conselho de Administração precisava ser recomposto. E por maioria de votos, os presidentes das 11 cooperativas que compõem o sistema decidiram remanejar as funções até o final desse ciclo, em 2022. Com isso, Neivor Canton passou a ser o presidente, Marcos Jordan o vice e o presidente da Cooperalfa, Romeu Betti, agora é o secretário da Aurora. Em 2020, apesar de todas as incertezas em função da pandemia e essa estiagem castigadora, a Aurora seguiu seu fluxo normalmente. Óbvio que precisou se readaptar, mas não viu muitos sobressaltos. A tendência é um fim de ciclo equilibrado. Foi, de novo, uma mudança que fizemos para melhor. Obviamente que a nossa atividade de produção de alimentos já vinha acompanhada, historicamente, de precauções, de cuidados, mas tivemos que aprimorar mais e mais, primeiro no sentido de dar segurança aos nossos trabalhadores da indústria, né? Até eu falei do produtor rural, que também teve que se adequar, a nossa assistência ao produtor teve que ser modificada, garantindo a ele que a segurança da saúde dele estivesse, de fato, em primeiro lugar. Então, isso prosseguiu e nós conseguimos produzir volumes no mesmo estágio que já fazíamos anteriormente. E o mercado externo foi, eu diria assim, o destaque do ano, com o episódio da peste suína africana chinesa, que todo mundo conheceu, foram dizimados percentuais de plantéis muito elevados, e isso fez com que o Brasil, aparecesse de uma forma mais efetiva, contribuindo mais e mais com o suprimento desses mercados. Para 2021, o cenário já é outro. Todos estão acompanhando que as commodities agrícolas explodiram seus preços, o mundo passou a demandar com muito mais preocupação. Países que não se preocupavam com formação de estoques, suponho que hoje, diante desse cenário de pandemia, passam a se preocupar mais. Então, a procura pelo grão, pelo milho, pelo soja, especialmente, passou a ser algo diferente do que vinha sendo. Aí se acrescentam fatores de estiagens no hemisfério sul, né, com o fenômeno Laninha, o sul do Brasil, mas aliando-se a isso o Paraguai, a Argentina, como players produtores de grãos em grande escala, e isso vai fazer falta ao mundo. Então, há um nervosismo em torno dessa questão do custo dos grãos. E carnes se faz a partir do grão, né? Então, isso vai gerar, e já está gerando, uma guinada nos custos de produção, tanto para o produtor rural quanto para a agroindústria.
e vamos sentir reflexos positivos ou negativos, dependendo do tempo que isso vai demorar para se equilibrar. Dentro da cadeia, a Aurora Alimentos vê 2 cenários se desenhando para o setor de proteína animal. Um é em relação à produção lá no campo. A produção, sem dúvida, nós teremos muitas dificuldades. Nós hoje já temos em torno de 250 aviários que não poderão mais ser alojados por falta de água. Chegamos a quase 500 pocilgas que não serão alojados por falta de água. O pintinho nasce, o leitãozinho nasce e aí vem complicando, não só por não alojar e nós não termos os animais para o abate, mas também a produção se complica, né? Então essa parte de produção, se não vier uma chuva que normalize as águas, nós vamos ter muita dificuldade. Sem dúvida, porque o nosso forte é aqui no extremo oeste e é onde se sofre mais com a seca, né? Então essa está preocupando de fato, porque se nós não temos animais para abate, não tem faturamento, não tem resultado, sofre, o produtor não tem renda, tem o financiamento que está vencendo. Então o que nós temos feito com o produtor é que ele tenha calma, que nós vamos estar do lado dele mesmo, que ele não tenha renda, para que nós consiga fazer com que o seu financiamento seja pago, consiga fazer com que a família não fique em dificuldade. Isso nós temos levado essa mensagem através das cooperativas filiadas, através dos técnicos. O outro é em relação ao comportamento do mercado. Parte comercial nós vemos assim como um ano igual a esse, 2020. Um ano que os preços eram muito bons, né? Sem dúvida nenhuma. Venda não se produz que chega. Tudo que se produz vende. Nós estamos abatendo perto de 25, 24 mil suínos dia. Vende tudo, tudo. Compramos, inclusive, carne de terceiros, né, para a nossa indústria. Aves nesse abate aí de em torno de 1 milhão por dia. Vai tudo. Então, o mercado para 2021, sem dúvida, será um mercado muito parecido com 2020. Muito parecido. A preocupação, eu volto a dizer, é a questão de produção. Essa nos preocupa. Com obstáculos ou não, o fato é que a cadeia produtiva de alimentos, abençoada pelo cooperativismo, vai seguir o seu rumo. Porque se fosse fácil, essa tarefa não seria dada aos nossos produtores. E com os bons resultados do aumento das exportações de proteína animal, mesmo na crise, ficamos por aqui. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio deixa para você um grande cooperado abraço para sua família e até amanhã.